Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando que hoje é sábado 20 de maio de 2020. Eu fui dar uma conferida aqui no calendário, porque eu ando um pouco atordoado da cabeça, meio esquecido, e fui constatar para ver se não dizia a data errada do mês e do ano. Mas é isso mesmo. Hoje é sábado 20 de maio de 2021. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Lembrando que hoje o meu vídeo é bem diferente desses outros que eu tenho mostrado ultimamente. Trata-se do seguinte: fazendo uma retrospectiva dos meus vídeos atrás, eu encontrei alguns vídeos que me constrangeram, que eu fiquei constrangido em vê-los, mas já estavam feitos. Digamos assim, foi no começo da minha carreira. Foi no começo que eu iniciei a postar esses vídeos. Então, no começo, era um vídeo descontraído, inexperiente, que eu não tinha experiência disso, mas de repente, eu não sei como me vi assim nas telas da televisão, dos computadores, nas telas dos smartphones, e dando uma de youtubers. Então, como eu disse, comecei fazendo os vídeos engraçados, ridículos, né? Porque não tinha muita experiência e não tinha certeza daquilo que exatamente eu queria, o que eu queria fazer. Mas refazendo as coisas, eu percebi que eu estava à procura de algo mais sério, de uma coisa mais importante, de algo que realmente me interessasse e achasse positivo aquilo que eu tinha feito. É como eu disse, alguns vídeos me constrangeram, porque eram vídeos ridículos logo no começo, e eu não intentava para isso. Mas só que depois eu acabei descobrindo que eu ia me aperfeiçoar um pouco mais lendo as escrituras sagradas, coisa essa que eu sempre gostei de fazer, sempre frequentei as igrejas evangélicas desde menino. Eu via os meus vizinhos irem para a igreja bem vestidos, aquelas roupas de senhoras realmente crentes, né, bem vestidas, vestidos compridos, cabelo bem penteado, o semblante realmente de santa, porque as mulheres naquela época tinham o semblante de santas. Os rapazes tinham um semblante bem diferente dos rapazes de hoje, principalmente as mulheres. De longe a gente conhecia quando a mulher era uma crente, pelo modo de se pentear, o modo de se vestir, a maneira educada com que falava com a gente. Mas à medida que o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo, né? E os crentes também evoluíram. E chegaram ao que nós estamos vendo hoje em dia, que a gente confunde um crente com um católico. É difícil a gente discernir como é que eu digo, meu Deus? Diferenciar um crente de um não crente. Por quê? Porque entre os homens está havendo uma grande liberdade dos filhos de Deus, misturando-se
com os ímpios, se detendo na roda dos escarnecedores, não dando valor realmente à palavra de Deus, se recusando a falar do Evangelho, sentem-se envergonhados e lembrem-se, jovens, que está escrito: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do meu Pai, quando estiver no céu. Então tenham muito cuidado, vocês jovens moças, varoas, varões, adolescentes que estão e jovens, não se envergonhem da palavra de Deus. Porque no início que eu aceitei Jesus, eu era uma verdadeira máquina do Evangelho de Cristo. Eu era intrépido. Eu falava, discutia dentro do ônibus, fora do ônibus, nas praças, nas esquinas, em qualquer lugar que eu tivesse oportunidade, eu falava do amor de Cristo, do Evangelho de Jesus, a fim de ver uma alma salva. Ora, vejam só quanta ingenuidade. E eu imaginava que naquele tempo, todas as igrejas, todas as denominações, eram uma só denominação. Eu nasci na Assembleia de Deus. Então, eu imaginava que só existisse uma espécie de igreja no mundo. A Assembleia de Deus aqui, a Assembleia de Deus ali, a Assembleia de Deus acolá. Mas com o passar do tempo, à medida que eu ia percebendo, e eu via que tinha, vou ver se eu me recordo de algumas delas: Presbiteriana, Brasil para Cristo, Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus de Niterói, Assembleia de Deus de Recife, até chegar à Universal que nós temos hoje, a famosa Universal. Tínhamos então a Adventista do Sétimo Dia, tínhamos a dos Mormons, e tínhamos uma variedade de igrejas evangélicas distribuídas por todo o mundo, por toda a cidade e por todo o mundo. Aí então eu comecei a imaginar o seguinte: eu digo, puxa vida, e como é que se derivaram essas igrejas? Porque a católica é uma só. A igreja católica é só uma. Não tem católica de canto fulano, nem católica de canto beltrano. Mas as igrejas evangélicas, elas se distribuem por muitos lugares, por muitas denominações. E eu fui aos poucos compreendendo o interesse de cada uma dessas denominações, até chegar ao que nós chegamos hoje. E ultimamente eu andei frequentando a Igreja Assembleia de Deus por algum tempo, depois afastei-me. Afastei-me por algum motivo, somente por causa de desgosto, por ter observado dentro da igreja certos comportamentos obscuros que eu não esperava isso dos irmãos, de maneira nenhuma. E então, eu me afastei, ou esse foi o motivo que eu criei para realmente me afastar, mas na verdade eu me senti um pouco constrangido de ver como havia tanta dissensão entre os crentes, principalmente aqueles de denominações diferentes. Quando se encontravam, discutiam o Evangelho de uma maneira agressiva, como se quisesse dizer que o dele, a igreja dele, a denominação dele, a doutrina que ele tinha era a única, era a principal, entendeu? Era a verdadeira. E isso até os dias de hoje acontece. Por isso que eu sempre disse aos irmãos que quando quiser discutir a respeito do Evangelho, não discuta com outro crente de denominação diferente da sua, porque isso só vai gerar confusão,
atrito, entendeu? Profusões de palavras inadequadas e até ofensivas, coisas que Deus, que Jeová, que o Senhor Jesus não admite e não quer no nosso meio. Se quiser discutir o Evangelho, discuta com uma pessoa que não conhece ainda. Um católico, por exemplo, uma católica, por exemplo, que não tem conhecimento da palavra de Deus, como ela realmente é, você tem toda a liberdade de discutir e explicar para ela o significado daquilo, das palavras de Deus, o verdadeiro sentido da salvação, da mensagem que Jesus deixou para todos os pecadores em geral. Mas não fique discutindo isso com crentes de denominação diferente, porque não vai dar certo. Discuta o Evangelho com outro irmão da mesma denominação que vocês se entendem. E muitas das vezes, mesmo discutindo com irmãos da mesma denominação, ainda existe dissensão, ainda existe aqueles que querem ser mais sábios do que os próprios irmãos. Entendeu? Mas, de qualquer modo, vamos difundir o Evangelho da melhor maneira possível, porque é isso que agrada a Deus. E então, eu fiz uma retrospectiva dos meus vídeos passados e, como eu acabei de dizer no início, tinha uns bem ridículos. Eu não tinha experiência ainda, não sabia em que me fixar e acabei, como eu disse a vocês, acabei pregando o Evangelho, a Bíblia Sagrada. Frequentei alguns templos aqui evangélicos, mas na verdade eu não me fixei ainda no Evangelho. Então, depois disso, eu fui percebendo que aquelas coisas do início eram ridículas, não cabiam, não assentavam para mim, principalmente na minha idade. Fazer vídeos engraçados, vídeos ridículos, vídeos de tretas, vídeos que realmente não agradam ao Espírito de Deus, eu parei. E agora eu peço desculpa a todos vocês, se por acaso vocês viram um vídeo desse ridículo, foi do passado. Aquele Paulo do passado não existe mais. Eu sou uma pessoa completamente diferente, apegada à palavra de Deus, como sempre fui, entendeu? Embora um pouco desobediente, mas isso acontece no nosso meio, sim. Por isso que existe muitas pessoas que se desviam por algum motivo ou outro. Mas eu continuo esperando na graça de Deus a oportunidade de um dia poder também entrar no reino celestial. Esse é o meu objetivo. É por isso que eu me dediquei ao Evangelho dessa maneira. Hoje sou um homem sério, convicto daquilo que eu quero e pretendo continuar até onde for possível. Até onde for possível, eu quero continuar pregando o Evangelho do Reino, cantando hinos, porque eu sempre gostei de cantar hinos. Eu me desenvolvo mais em cantos do que na palavra. Eu me saio melhor lendo a palavra de Deus do que falando a um público. Eu confesso que diante de um público eu sou um pouco atarantado, fico meio apalermado, atoleimado e não sei não me desenvolver bem. Eu acredito que seja o seguinte, porque desde menino eu escrevia muito à luz de candeeiro, porque eu sempre fui pobre, minha família sempre foi pobre, entendeu? Sou filho de negros, entendeu? Porque houve uma dissensão aqui com certo diácono, porque fiz a comparação entre eles e um certo animal de rapina, e me consideraram como se fosse uma pessoa
racista. Coisa isso que nem me passou pela cabeça, que eu não sou racista, meu pai é negro, minha mãe é parda, e eu sou pardo, não sou branco. Então não há dentro de mim, não há motivo para racismo. Essa pessoa que me confundiu com racista, enganou-se totalmente. Mas graças a Deus que eu orei muito ao Espírito Santo para que suas ameaças de processo não fossem avante. E eu acredito que o Espírito de Deus penetrou na sua mente e ele parou com isso. Agradeço também a alguns inscritos que deram conselho, aconselharam, e enfim, tudo foi apaziguado. Hoje eu sou feliz, esse meu irmão também, que é diácono, também é feliz, e assim vamos ser felizes andando para os céus, porque é isso que eu espero de cada um crente, de cada pessoa que professa o Evangelho, que sigam com firmeza de caráter espiritual até aos céus. Então aqui eu estou dizendo isso a vocês porque temendo que vocês me achem uma pessoa de personalidade dúbia, mas não é. Entende? Eu agora, como disse, sou um homem sério, procurei me fixar na palavra de Deus, como vocês sempre têm presenciado, mesmo com poucos likes, com poucos inscritos, mas eu me sinto muito feliz em proclamar a palavra de Deus. Ouviu? E feliz ainda eu fico se eu ver um like, se eu ver mais um subscrito. Porque felicidade maior do que um youtuber saber que seu canal está tendo progresso. É por isso que eu peço, como eu vejo os outros pedir, eu aprendi assim, porque no começo eu não pedia, não sabia negócio de inscrito, de like, essas coisas, fui aprendendo aos poucos, com minha curiosidade de observar os vídeos dos outros. E hoje em dia eu peço, como eles pedem, um like, um joinha, uma subscrição, que ativem o sino para receber as notificações. Tudo isso eu fui aprendendo aos poucos e ainda estou aprendendo. Por isso, se vocês gostaram, orem por mim e dê um like e faça a subscrição, compartilhe o vídeo também. Esse foi o recado do Paulo Coroa de Maceió, agradecendo a todos pela atenção e que Deus os abençoe. Hoje, amanhã e sempre, lembrando que outro dia, em outro determinado momento, eu vou falar um pouco mais de mim, porque tem inscritos aí que dizem, por que você não fala de você? Tudo bem, eu tenho que falar de mim para que vocês me conheçam melhor, ok? Mas é melhor a gente conhecer a Jesus. Esse sim é o verdadeiro conhecimento. Nós temos a obrigação de saber e respeitar o nosso amado Jesus Cristo. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.